Então, voltando aqui a conversar com Milena Monteiro Cux, uma das fundadoras, a fundadora do Forró de Genebra. Ela que é de Olinda e hoje mora em Genebra. A gente está fazendo essa conexão Olinda, Genebra, São Paulo. E aqui no programa de pesquisa e entrevista, As Mulheres do Forró. A gente vai conhecer mais um pouquinho da história da Milena e falar sobre racismo e feminismo agora, nosso tema desse próximo bloco. Chegando aí. Seja bem-vinda de novo, Milena. Oi, sua fofa. E a gente? Oi? A A Pia tá por aí. a Galaté também. Ai, meu Deus! Cara, Galateia. é muito legal ver essas meninas, justamente. Guardei, já vou pegar elas que estão aí entrando para também já dar um rebolo sobre essa história de racismo e feminismo. Você me permite? Claro, fica à vontade. Então, eu acho amorona! E acho importante, tipo, porque falando dessa coisa do feminismo e do que era o forró há 10 anos atrás, na Europa, e o que ele é hoje, a maioria. Deu uma travada. Tô aqui. A maioria dos forróis na Europa, eles são produzidos por mulheres. É muito importante ressaltar isso. Porque, e se eles não forem produzidos por mulheres, eles são. Eles têm muitas mulheres dentro da administração. Muitas. Cara, eu conheço muitas mulheres. A Pia, ela foi uma das difundoras do forró em Londres. No começo do. Em 2010, ela tinha um forró do Galpão, ao qual ela levava toda quarta-feira uma galera para dançar em Londres, no meio de Londres. Tipo assim, a Galateia produz em Zurique, tem a Francesca na Itália, a Ariana, a Martina, a Camila, a Kelly, tantas e tantas mulheres, desculpas as que eu não lembrei, mas tem muitas. Isso é incrível. A maioria dos forrós, eles são produzidos por mulheres. Porque elas têm essa capacidade louca mesmo de fazer, de pegar e pau. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E eu acho que isso a gente não pode deixar de falar. Todas essas mulheres, a Galateia, em Zurique, tem muito. Aqui na Suíça, por exemplo, tem a Jennifer que está produzindo, a Thalita. Só na Suíça, tipo, são muitas. Em toda a Europa são muitas. A mulher, ela tem um papel muito importante. A Júlia de Londres, muito bem lembrado. A mulher, ela tem um papel muito importante para a construção dessa comunidade ao qual ela é hoje e ao qual ela pode evoluir como ela evolui hoje. Porque a mulher, ela tem esse pensamento mais aberto. O homem também tem, obviamente, mas ela tem essa coisa do poder acolhedor. A mulher é mãe por natureza, ela gera uma vida, ela acolhe algo. Obviamente, ela necessita também do homem, precisa ser um complemento, mas esse poder natural que a mulher tem de ser natureza geradora é uma coisa que a gente não pode negar. E dentro do forró na Europa, isso é uma coisa que é muito forte, porque elas acolhem e vão fazer com jeito, vão dar uma peculiaridade àquilo que elas estão fazendo, que é muito importante. Mas Eu eu acho que vejo. isso é
Eu ainda vejo assim que a maioria dos festivais tem professores, muitos professores de dança homens, e os músicos são, na sua maioria, homens e DJs também. Você não vê assim? Na música, desculpa, gente, peraí que eu vou botar pra carregar meu telefone. Fica tranquila. Tipo, tá ao vivo? Então tá ao vivo. Vamos falar ao Tá ao vivo. vivo, estamos escutando. Tá tudo lindo. Voltei. Então, tem sim, com certeza, essa coisa do ter na música ainda muitos homens, infelizmente, mas eu acho que as portas estão abertas para as mulheres. Na dança, agora, na verdade, eu vejo o papel da mulher ele se invertendo de uma maneira muito forte, muito importante, porque tem muitos professores de dança, ao qual, justamente pelo fato delas serem acolhedoras e também quererem desenvolver coisas interessantes, elas vão fazer o papel do condutor e da conduzida, né? Para entender primeiro o seu papel, que é muito legal, né? E a mulher ela teve a capacidade de fazer isso. Então, tem muita mulher muito interessante dando aula de dança, e o âmbito da mulher está crescendo muito mais, o campo da mulher está crescendo muito mais dentro da dança, infelizmente, do que da música, dentro do forró. Acabou de entrar aqui o Guilherme Aquil, que trabalha com condução compartilhada, né? E está organizando aí o encontro de dança 2 em casa, né? Dessa quarentena, a gente vai ter um monte de aulas online, que tem muitas mulheres dentro desse encontro. E uma das vertentes aí é da dança de salão compartilhada. Como é que está aí na Europa? A condução compartilhada? Você tem conhecimento sobre isso ou não? Não é tua praia? Sim, eu sou uma curiosa do forró, sou uma curiosa da dança. Não é algo ao qual eu ainda consegui trabalhar, porque eu não consegui realmente trabalhar essa coisa da dança compartilhada ainda, mas é algo que eu quero experimentar. Mas eu acho que necessita ainda, pelo menos para mim, como conduzida e como condutora, porque eu tento fazer os dois papéis, mesmo que eu ainda não tenha tanta destreza para conduzir, assim, mas eu brinco, eu gosto de brincar. Eu acho que essa coisa do conduzir, da condução compartilhada, ela necessita de também compreensões da dança. Eu acho que já é um nível ao qual você precisa entender alguns parâmetros da dança antes de se introduzir a fazer conduções compartilhadas. Então, eu acho que isso é muito interessante, mas eu acho que uma pessoa que é iniciante, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de se introduzir a uma dança compartilhada do que uma pessoa que já dança. Porque eu acho que existem bases da dança que devem ser entendidas antes de entrar nesse âmbito. Para mim, né? Como eu vejo. Cada um tem uma visão, e eu não acho que ninguém seja obrigado a dançar compartilhada. Eu só perguntei assim, se aí na Europa existe esse movimento ou não. Não, ainda Não. não existe dentro do baile, mas não existe professores ao qual eles estão sempre. Milena conduz pra caralho. Quem dera, Pia. Você, minha filha, quem não te conduz? A Fanny acabou de entrar, ela que acabou de fazer aniversário. Parabéns agora aqui na live, Fanny. Parabéns, coisa linda. A Fanny vai ser uma das próximas, hein, Fanny? Quero você aqui no programa. Você vem? Dança demais essa menina, meu Deus. Dança. Dança. Milena, aqui no Brasil ainda tem muito, eu acho que a ideia de que para um homem dar aula ele precisa saber meia dúzia de passos e pode dançar mais ou menos como condutor e ele já está dando aula. Ele já se acha o suficiente e as pessoas também aceitam isso. Para uma mulher dar aula, ela precisa estudar muito, fazer bem o papel de condutor, bem o de conduzido, ter tantos anos de experiência e é muito difícil isso. Porque você tem que saber muito de tudo e ainda ser especialista em alguma coisa para poder ser valorizada. Como é que é isso aí na Europa?
Eu acho que tem um pouco disso também, que não é ruim. Vamos pensar assim, não é Que ruim faz a gente estudar mais, né? exatamente. E, na verdade, muitas das vezes vão para estudar mais, para entender mais por que quer conduzir realmente. Outras vão também para entender a sua própria dança, que foi o meu caso. Eu comecei a brincar de conduzir para entender um pouco a minha dança, né? O que é que eu faço do meu corpo. E é muito legal ver esses dois papéis. Eu acho que isso é muito bacana. E aí, eu acho que ainda rola essa coisa, infelizmente, né? Do ter, tipo, a mulher precisar fazer uma coisa com um pouco mais de tempo de duração, mas eu acho que é uma coisa muito mais consistente às vezes, porque não é somente, não sei, eu acho até difícil você falar de dança e falar de que eu vou aprender meia dúzia de passos e vou já dar aula. Eu acho isso muito pouco para dança. Eu acho que a Sim, dança ela deve ser entendida no seu contexto em geral, porque dançar não é só sentir o outro, dançar não é só também ter tipo uma postura perfeita. Eu acho que dançar é um todo. Então, para você dar aula de dança, você precisa ter um conhecimento de anatomia, você precisa ter um conhecimento do seu corpo, você precisa ter um conhecimento de ritmo. Então não é dar aulas de passos. Então eu acho que isso é um pecado, tipo, eu faço duas, três movimentos, eu já vou dar aula, ok? Não, é um faz, mas faz entendendo o que é que você está fazendo. E também entendendo que você, como professor, você é uma influência para aquele aluno. O seu comportamento também influencia a maneira como ele vai ver as coisas, a visão dele para fazer as coisas. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade também. Então, pensar dessa maneira me deixa até triste de pensar, é. eu vou duas ou três movimentos e vou fazer. Eu acho que se você tem um bom pensamento, no sentido de que de Buenos Aires, ai que lindo. Beijo, Flavinha. Vamos de frevo, dança muito essa mulher. Eu acho que você precisa ter um entendimento muito do que é esse contexto e do que é esse todo, porque senão não vai adiantar de nada. A gente pode ter uma boa intenção, e pode começar a dar aula, mas continue estudando para aprender mais e mais. Então, tipo, é difícil pensar assim, eu acho pouco pensar da dança somente dessa maneira. Como passos, né? Como aprender a dar 10 passinhos e já foi. Eu acho que a mulher tem essa coisa do não querer só dar 10 passinhos, talvez. Porque a partir do momento que você parte do princípio que você quer entender o outro, você já parte para uma outra noção do que é dança. Eu não sei o que, é que você acha disso também. Você está me perguntando tanta coisa, mas. Eu Pra você sempre tenho muitos questionamentos, também. mas antes, fala. Fiquei pensando agora, o que é que você pensa também dessa coisa do tipo. Porque é triste, não? É muito triste. Eu, antes de responder a sua pergunta, eu queria agradecer aqui a participação da Pauliane Passos, que está sempre com mulheres que conduzem, apoiando o projeto, faz aula lá com a gente, não só faz aula. E do Amo Dançar Forró, que está fazendo lives incríveis, trazendo aí a história do forró. O Ale, que também é professor de dança, pesquisador. Então, obrigada, Ale, do Amo Dançar Forró. Quem puder, assiste lá as lives, que está muito interessante. É, E o que a gente estava falando, né, Milena? Eu acho assim, dançar não é fazer passo, né? Então, eu acho que dançar é uma comunicação, uma expressão do ser humano, e quando você está dançando a dois, você está se expressando em conjunto e se conectando não só consigo mesmo, com outro ser humano, como com o mundo, né? E aí a gente pode entender o mundo como a Terra ou como o além-terra, como a energia do cosmos. Eu costumo entender a dança como algo
que vem muito da raiz, mas que também que vai para o céu, assim, sabe? Que tem galhos. E para mim, estudar é algo infinito e os professores são aqueles que deveriam estudar mais e estudar para sempre. Porque por mais que uma pessoa seja mestre em algo, ele ainda tem muito que aprender, principalmente com os alunos dele e com o mundo que está em constante movimento. Com certeza. Com Então, certeza. imagine agora que a gente está tendo que se reinventar aí com essa pandemia e todo mundo dando aula online. Para mim, por exemplo, foi desesperador dar aula na frente das câmeras, porque primeiro que eu sou super tímida. Depois que eu sou da dança 2. Para mim, dançar sozinha não faz muito sentido, porque eu estou sentindo a falta do contrapeso do outro ali, da troca. E Uhum. eu trabalho muito com o que vem dos meus alunos, porque eu aprendo muito com eles. Eu gosto de preparar a aula, mas eu estou sempre aberta a receber e transformar minha aula durante ela. Porque eu acredito que a gente trabalha com material vivo, ele não é estático, né? Não. E transformar isso para as aulas online está sendo um super desafio, mas é um dos exemplos que eu dou de que o mundo está vivo, o ser humano está vivo e a gente está em constante transformação. Então, se a gente não mudar também o tempo todo, o que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Se a gente não está aprendendo nada nem evoluindo. Lógico, obviamente, obviamente. E eu acho também o que é interessante com essa coisa do dar aula 2 é que também o fato de vocês terem modificado completamente e dar aula sozinho também permite muito conhecer o nosso eu, né? Sim, com certeza. O nosso eu que nesse momento não depende do outro. Então aí tem várias coisas que você pode conversar, pode discutir com você mesma e que você pode dizer, peraí, eu agora vou também trabalhar a minha compreensão, que já é uma coisa que a mulher ela faz com, assim, as que eu conheço que estão dando aula. ah, eu tenho uma amiga que entrou, que é o meu coração, que tá falando em francês, você não entende nada. Désolé, te amo. O que ela tá falando? Traduz pra gente, Milena. Oh, uau, que mulher, eu não entendo nada. Você vai precisar traduzir aí para os seus amigos. Eu vou traduzir para todo mundo com o maior coração. E o que eu acho, voltando ao assunto, o que eu acho importante justamente é do fato a gente conhecer também o nosso eu. E eu acho que a mulher, ela tem uma evolução, falando de, não de feminismo, mas falando de como professor de dança, é que a mulher, ela tem dentro do forró, que é uma dança a dois, ao qual a conduzida depende do condutor, ela tem um papel muito, muito importante, porque ela vai descobrir justamente a dança do outro, então ela tem que dançar sozinha para poder aprender. Então essas coisas da dança online também estão trazendo talvez para vocês essa coisa do eu tenho o meu eu e o outro. E esses Sim, dois podem também se conectar individualmente e também em conjunto, que também faz parte daquilo que deve ser uma experiência muito grande agora no Brasil, que é essa coisa da dança compartilhada. Eu entendo o meu eu também posso ser empática para entender o outro e poder dançar a dois. com certeza. Eu acho que também, assim, se a gente não entende o nosso próprio corpo e não tem consciência corporal, não entende de equilíbrio, de ritmo, não tem coordenação motora e não faz exercícios, né, para o corpo estar ativo, quando a gente vai dançar a dois, a gente fica muito mais dependente do outro, né? Não tem autonomia de movimento. Então, apesar da gente sentir essa falta do outro nessa quarentena e estar fazendo as aulas online, sentir falta do contrapeso, porque é diferente, claro, você dançar usando o contrapeso do outro, eu acho fundamental e que está sendo muito importante para os forrozeiros, principalmente, fazerem exercícios sozinhos e se autodescobrirem, né? Como é que é meu corpo? Como é que é. Eu Exato. vejo muito as mulheres falando, eu tenho vergonha de dançar sozinha,
Ai, nossa, que esquisito, eu não sei o que que eu estou fazendo. Eu mostro o passo, ou mostro o movimento, ou um exercício, e elas têm dificuldade, porque estão sempre na dependência do outro. Exato, exato. Então, é uma riqueza. Ou seja, esse tempo, eu acho que as pessoas eles têm que pensar realmente nisso. Do tipo, cara, é, eu vou aproveitar desse momento e esse momento está me trazendo coisas boas. Pensando de maneira positiva, ou seja, eu estou dançando individualmente, eu estou aprendendo a me conhecer mais. Ou seja, então quando eu vou voltar a dançar com o outro, a minha dança ela também vai ser mais rica, porque eu aprendi nesse momento coisas também que são também muito importantes para mim e que progressivamente para mim é dança. Isso é muito positivo. Isso é Com muito positivo. certeza. E para mim foi, por exemplo, eu que venho da dança só, né? Eu danço, né? As danças folclóricas são danças ao qual você tem a sua expressão própria e você vai. E aí eu venho da dança só e vou pra dança dois. Gente, que problema que foi isso? Gente, que problema. Porque justamente eu tenho essa coisa do sozinha. A minha expressão, eu sei códigos e meu corpo vai, com aquela base de código, ele vai. E depois de ser conduzida, cara, foi aquela coisa, eu tinha muito do querer conduzir. Porque eu queria muito, tipo, não é que eu queria conduzir, é que, tipo, era outro código de dança. E é isso que eu tô até hoje aprendendo. Eu sou uma eterna aprendiz, assim, porque é um outro código de dança. E aí eu fui aprender a dançar a dois. Então, misturar esses dois, cara, só faz da dança do condutor ou da conduzida ou da dança da pessoa muito mais rica. Dancem sozinhos, dancem a dois, dancem. O negócio é dance. É verdade. É Eu também. Eu, quando era mais nova, eu era do contemporâneo, né? Fazia contemporâneo e fui ginasta durante 7 anos. Então, quando eu, eu fui ginasta olímpica. Quando eu cheguei no forró também era muito estranha essa coisa não de é? compartilhar, de eu não me expressar sozinha, porque eu dependia do outro, parecia uma coisa estranha, né? E hoje eu já acho o contrário, para mim é estranho estar sozinho dançando, porque eu tô há tantos anos dançando forró, e tá sendo bom relembrar, falar, nossa, como o meu corpo tem memória de 20 anos atrás, quando eu dançava contemporâneo. Né? E apesar de eu dar muito exercício solto em aula, é diferente você dançar 8 horas por dia, uma dança solta e você fazer exercícios de dança, né? Total. E tá sendo para mim muito bom, tá sendo muito bom também relembrar tudo isso. Eu acho super legal. O que é que, tipo, veio também dessa ginasta que foi ginasta há 7 anos, que tem noção de ritmo e tal, não sei o quê, que dançou durante muito tempo sozinho, e que foi para dois, você consegue também perceber o quanto um ajudou o outro e como essas duas coisas também são complementares para você e para sua dança? Olha, eu acho que muitas coisas a dança sozinha me ajudou e outras ela me atrapalhou, né? Porque quando a gente dança sozinho, a gente não tá percebendo o outro, mas a gente tem muita conexão com a gente mesmo. Então, eu acho que é possível, sim, a junção dos dois e um ajudar o outro, mas que num primeiro momento é estranho, né? Num primeiro momento você fala, eu só sei dançar sozinho. E depois você dança muito a dois e fala, não sei mais dançar sozinho, só sei dançar a dois. Eu acho que esse diálogo é muito interessante e eu acho que todo mundo que dança a dois deveria fazer exercícios e uma dança solta. Não que deveria, né? Essa palavra eu acho que é um pouco pesada, mas ajuda bastante. Ajuda bastante. Eu vejo que ajuda na minha expressão, É, sim, como dançarina. eu também vejo da mesma maneira, que me ajuda justamente. Oi, Maíra, beijo, Camila. Ai, que legal, mãe, tá aí. E eu vejo muito também, como você falou, essa coisa
eu danço sozinha e eu danço a dois, que os dois são complementares. Que os dois são complementares. Então, um vai me ajudar a me conhecer e o outro vai me ajudar a escutar o outro. E se a gente aproveita disso, só tende a explodir. Sim, a Explodir. melhorar a dança, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que essas duas coisas são complementares e isso, cara, não não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Acho que é essa coisa que eu acho que é muito interessante. Se você pega dos dois e se você faz delas a sua própria expressão ou a sua expressão com o outro. Isso é muito importante. Acho que a gente não pode bloquear a dança. Acho que a gente tem que É, deixar o corpo se movimentar e escutar ele. a Camila tá falando aqui, a Mi dança até com a árvore. Ela se conecta com tudo. Que lindo. Muito lindo. O forró de Zuri que entrou aqui também. É... Linda! Peraí. É o forró vinil que entrou. Muito bom. Maravilha! Então, Milena, o árvore. Eu que que também. você... Eu queria te fazer uma pergunta difícil aí, polêmica para algumas mulheres. O que que é feminismo para você? O que é feminismo pra mim? Cara, eu acho muito interessante essa coisa do feminismo, mas eu prefiro, se você me permite, na verdade, eu prefiro falar de humanidade. Porque eu acho que essa coisa de colocar rótulos de tipo feminismo, machismo ou coisas pouco importa, eu acho que o que eu estou interessada é no ser humano. E eu acho que a gente deveria se interessar pelo ser humano. Eu acho o movimento feminista muito bom. Eu acho uma coisa muito importante e necessária, porque a gente precisa colocar em âmbito a mulher no seu todo, e até porque a mulher também sofreu muito, isso não é algo ao qual a gente pode apagar. Então, assim, porque a gente sabe como as sociedades elas eram outrora, então isso não é algo que a gente pode apagar. Mas, por exemplo, eu não, nem consigo me considerar tipo, que um feminismo seja algo assim, não é algo ao qual eu tenha tanto interesse, mas o movimento feminista é algo que eu acho importante, e a humanidade. Porque se a partir do momento que a gente começa a se respeitar como seres humanos, seremos iguais. E a gente não vai fazer desigualdade, não vai viver nesse mundo desigual ao qual vivemos hoje em dia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente não tem que pensar machismo, acho que a gente não tem que pensar feminismo, acho que a gente tem que pensar que movimentos são importantes para que as coisas mudem e para que elas evoluam e que temos que pensar no próximo e no ser humano. E isso é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Que legal, muito bonito. De É, fala. é isso que penso de coração. Vem bastante para o Brasil? Você acha que é diferente o forró aqui no Brasil e aí na Europa? Como é que tá assim o movimento? Ou não? Você não tem vindo para o Brasil? Ah, então, eu fui para o Brasil há 2 anos atrás e fui catar forró. Que eu adoro catar forró. Em Recife? Eu fui catar forró no Rio de Janeiro e fui catar e já fui também para Belo Horizonte dançar. E eu tenho ido para o Brasil. Eu parei um tempo de ir para o Brasil agora por causa dos estudos, então não tive como ir. E eu achei muita diferença entre o forró na Europa e o forró no Brasil. E que foram diferenças que me marcaram. Devo admitir que me marcaram como mulher, porque eu entrei nesse movimento do forró da Europa, ao qual as mulheres elas têm muito mais liberdade de expressão, ao qual elas têm muito mais voz, ao qual essa coisa da igualdade ela é muito mais presente. Então, eu tenho
um forró meio despreocupado, tipo assim, despreocupado de quem tá me olhando, despreocupado com quem eu tô dançando. Eu não tenho essa preocupação de tipo, eu vou dançar com A, ou B ou C. Eu vou dançar. E eu estou indo para ali para dançar. E aí eu cheguei no Rio, em um lugar do Brasil, não vou dizer o local. E eu chego no Brasil e eu vou dançar. E foi muito engraçado, porque, tipo, eu cheguei num baile, eu fui dançar. Primeiro que eu fui dançar e, tipo, as meninas, tipo, ficaram olhando assim, tipo, mas ela vai convidar todo mundo? Carregando. Pensa, brasileira, saindo pra quê? Chegando no Brasil, o que ela quer fazer é dançar, se acabar na pista. Com certeza. E eu indo, assim, desse meu jeito, que, tipo, não muda. E eu ia, tipo, vamos dançar comigo? E ia convidar todo mundo. E a galera meio que achando estranho, né? E eu tava com a minha irmã, que era nada forrozeira, na época, que tá virando viciada agora. E ela foi, ela, tipo, Milena, tem umas meninas te achando meio estranho, né? Porque talvez tu vai convidar todo mundo, assim. Aí eu, poxa, peraí, né? Me larga. Tipo, não quero nem saber. Eu vou convidar quem eu quiser na hora que eu quiser. Vamos embora. E isso foi a primeira coisa que me impressionou. E depois aconteceram várias e várias e várias vezes. Eu sofri. Deu uma travada, gente. Aguarda só um instantinho que já deve voltar. Milena reconectando. Ela que está falando direto de Genebra. Fazendo aí essa conexão Olinda, Genebra, São Paulo. Porque eu estou falando aqui de São Paulo e a gente está nesse bate-papo para registrar um pouquinho da história da Milena no forró, que é uma história incrível. No YouTube do Mulheres que Conduzem. E a Milena caiu, a gente vai esperar ela voltar para ela terminar de contar essa história. Espero que ela volte. Já está a primeira parte da entrevista lá no IGTV do Mulheres que Conduzem e as outras entrevistas que eu fiz também com as outras mulheres, porque esse é um programa de pesquisa e registro da história das mulheres no forró. É esse o intuito, tá bom? A gente contou aqui um pouquinho da história da Marinês, da Jéssica Barreto, da Lu Garrote, quem mais que veio? Camila Alves, das entrevistas antigas que eu fiz ao vivo, porque esse programa de entrevistas tem 2 anos, a Luísa Machado e a Cássia Messeder, de Belo Horizonte, a Dayara Paraíso, que eu ainda não subi a entrevista, tem as meninas do Forró Coladinho, lá de Mannheim, a Valéria e a Snejana, também entrevistadas, e a Daniela dos Santos, do Forró de Frankfurt, também foi entrevistada quando eu fui para a Europa. E eu vou subindo aos poucos, gente, para o YouTube. Por favor, curtam lá para apoiar esse projeto. Inscrevam-se lá no YouTube do Mulheres que Conduzem e assistam. Se quiserem deixar outras perguntas, vai ajudar bastante na nossa pesquisa. Todo sábado a gente está aqui com uma nova entrevistada, privilegiando o forró dança, mas a gente também vai trazer as musicistas, as compositoras, as DJs, como a gente fez a semana passada com a Sabrina Vaz, que é a nora da Marinês. Ela veio contar a história da Marinês junto com o filho dela, o Marcos Farias, e foi incrível. Ele contou assim como era Marinês como mãe, episódios deles na estrada, tocaram, a gente dançou, eu estava aqui com o Evandro, a gente dançou um pouquinho na live, foi incrível. Olha, a Milena não voltou ainda, vamos ver se ela volta para a gente encerrar, estou tentando falar com ela, mas talvez a conexão dela realmente esteja ruim, estou esperando aqui. O Forró Vinil está falando um projeto lindo, espero que vá continuar ainda depois desse momento de pausa, vai continuar. Agradeço muito a presença aqui do Forró Vinil de Zurique. Aqui a Tati falando, gostei muito do programa, vou curtir e ver as outras entrevistas. A Pauliane Passos, importante homenagear todas essas mulheres incríveis e fortes.
Ah lá, Milena. Milena, me chama outra vez. Pronto. Adicionada. Vai continuar, gente. Mais um pouquinho, a gente tem mais 15 minutinhos para fechar as questões que a gente estava conversando, se despedir, dar os recadinhos. Aí vocês vão conferir também quais são as nossas outras programações. A gente está com uma roda gratuita de acolhimento para as mulheres, toda semana com uma terapeuta diferente. E não são só psicólogas, mas também tem terapias alternativas, tá? A gente está sentindo que nessa quarentena as mulheres estão precisando desse apoio para além da dança. Então, além das nossas aulas de dança e de história do forró, a gente também está tendo essa roda de acolhimento e esse programa de pesquisa. Além disso, eu vou estar no Dança 2 em Casa, dia 30 e 31 de maio, com o Evandro Paes. E também fiz lives incríveis com o Guilherme Aquil, falando de machismo e feminismo lá no Dança 2 em Casa. Quem quiser conferir, entra lá. Cadê você, Mi? Adicionando a Milena. Me aceita, Milena, me aceita. Que mais que estão falando aqui? Ela me disse, vou chamar para a gente concluir. Tá caindo sempre a conexão. Não tem problema, Mi. Vamos ver se a gente consegue falar. Se não conseguir, a gente marca um segundo encontro, né? A Tamira Miranda. Obrigada, Tamira, por estar aqui. A Tamira do PD Canto, Pé Descalço Canto, tem um trabalho incrível também de pesquisa aí do forró. Ela que fez pós-graduação aí nas danças populares brasileiras e é uma super professora, adoro as aulas da Tamira. Quem mais que está por aqui? Ai, tem muita gente que eu não conheço e que eu conheço. A Milena não está conseguindo participar. Mi, vamos aguardar mais um pouquinho. Se não der, a gente continua num outro dia. Vamos ver quem é que mais deixou recadinho. Se tiverem perguntas para a gente responder depois, fiquem à vontade. Aline Araújo. Tem umas pessoas que estão aqui com siglas e eu não enxergo a foto, gente, porque eu já estou na época de usar óculos, mas a quarentena não me deixou fazer os óculos, então tá difícil enxergar a fotinho pequenininha aqui das pessoas. E aí tá uma sigla aqui, TCR.RJ, tanto o que aprender com você, neguinha. Tanta coisa para botar para fora, tá tudo travado, na expectativa dessa troca com você. Te admiro, neguinha. Bom, a Milena não conseguiu voltar e eu vou encerrar aqui o programa e a gente faz uma segunda edição e fiquem aguardando. Todo sábado a gente está aqui com a história das mulheres do forró. Mandem sugestões de entrevistadas, perguntas. E confiram lá nossas aulas de forró, toda quarta-feira com História das Mulheres no Forró, exercícios para melhorar a sua técnica no forró, muito relaxamento, meditação e muitas conversas feministas. Toda terça-feira também tem roda de conversa e acolhimento com uma terapeuta diferente e é gratuito, tá bom? Um abraço forrozeiro para vocês e passem bem a quarentena. No que precisar, estamos aqui. Um beijo, gente. Até mais.